Olá, seja muito bem-vinda ao Amor Adoção Podcast. Gente, algumas histórias, elas tocam o coração da gente de uma maneira especial. E elas têm a capacidade de renovar a nossa esperança, de abrir o nosso coração, de mostrar que o cuidado de Deus, ele nos supera. E hoje é com muita alegria que eu recebo aqui, já te agradeço muito, a Caroline Prima. Você é capixaba, Sim, Caroline? eu sou capixaba. Capixaba, que tem uma história assim que está emocionando o Brasil. Ela é mãe do Isma, de 8 anos, e ela vai contar tudo pra gente, tudo o que aconteceu. O Isma tem síndrome de Down Sim, e eles se conheceram no Peru. E por uma história assim, coisa de Deus. coisa de Deus, parece um filme. E Sim. que bom que você está aqui. Muito obrigada, Não, eu que Caroline. agradeço o convite. Estou muito feliz de estar aqui com você. Então vamos começar do início. Vamos. Quantos anos você tinha? Você morava aqui em Vitória? Quando você decidiu fazer esse trabalho voluntário fora do Brasil? Tá, a história começa um dia comum na UFES. Estávamos aí conversando, eu participava de um projeto que se chama IESEC, aonde é o voluntário, são intercâmbios não voluntários em todo o mundo de jovens a partir dos 18 até os 30 anos. E aí aqui tinha um programa que era Host Family, onde a gente recebia os intercambistas que vinham fazer voluntariado na nossa cidade. Então, eu conhecia praticamente todas as ONGs daqui de Vitória, a gente fez trabalho em todos os lados. E aí eu sentia o impacto muito grande deles virem e se conectar com as crianças, não só com crianças, porque o projeto é muito diverso, os projetos, não? Então eu falava, caramba, eu também quero sentir isso, eu também preciso sentir o poder do voluntariado, porque eu via como as pessoas chegavam de uma maneira e voltava totalmente diferente pro seu país, não? Então foi aí que surgiu a ideia. Eu não ia para o Peru. Deu um probleminha aí o probleminha não. Deus quis de uma forma diferente. E aí, por um erro sistêmico, acabaram me mandando para o Peru. Você ia pra onde Eu antes? queria ir para Bolívia. E aí já tinha um carinho assim com a Bolívia, queria ir para Bolívia. Saiu tudo nos conformes de Deus e eu fui para Lima, no Peru, aonde o projeto era Doutores da Alegria, em português, não? Doutores da Alegria, e era um orfanato hospital, aonde a gente ia trazer aí um pouquinho de dinâmica, não? Com as crianças trabalhando dia a dia dentro do orfanato. O projeto eram 6 semanas, aonde eu ia ficar aí dentro 6 semanas vivendo junto com as crianças. E as coisas foram acontecendo. Quando eu chego nesse projeto, o Isma já estava, não, já vivia, já era um residente da casa, mas ele estava doente, ele estava no hospital, já vinha de meses, que ele vinha muito internado, com muitas complicações, ele teve muitos probleminhas. E aí, com isso, a gente, no 13º dia que eu já estava, ele volta do hospital. E nisso, todas as noites, sabia mais ou menos a história dele, porque a gente sempre rezava por ele à noite. E aí, quando ele chegou, eu lembro que foi um dia muito atordoado, em sentido de muitas tarefas, porque a gente trabalhava mesmo, ó. Eram muitas tarefas. Então, eu fiquei todo dia. Ele chegou, eu lembro que ele chegou de manhã, ele teve alta de manhã. E aí, por volta de umas 11, 10 horas mais ou menos, ele tinha chegado. E eu falei, ai, eu quero conhecer. E nisso de quero conhecer, era, vamos levar tomate para não sei aonde, vamos voltar e tem que dar comida às crianças, vamos não sei o quê. Então, era muito dinâmico. Então, passou todo um dia. E aí, eu lembro que eu tinha uma amiga que é de São Paulo, uma brasileira. E eu falava, vamos comigo, que eu quero ver ele. Ela já tinha visto ele antes. E aí, ela falou, vamos. E ela falou, ele é muito lindo, que não sei o que é isso. E eu falei, ai, eu quero conhecer ele, não sei o que, vamos. E aí, quando a gente chegou nos bebês, já me deram outra coisa pra fazer. E aí, ele tava descosta. Eu sentei pra dar uma mamadeira, uma bebê. E aí, eu sentei com ela e eu tinha ele descosta pra mim, em uma mecedora pequenininha no chão. Ele tava descosta pra mim e de frente pra uma outra brasileira. E ela ficava, nossa, mas ele é muito lindo. Ai, eu quero pegar ele. Só que todo mundo era muito assim com ele por causa de tudo, não que ele tava passando. E aí eu lembro que tava a senhora Helena, que pra mim foi uma mãe no Peru, me abraçou lindamente. Ela era muito ciumenta com ele. Era como se fosse o bebê dela. E ela ficava, vocês vão dar mamadeira e tem que sair daqui, porque vocês não podem ficar aqui, ele não pode ter muito contato e não sei o quê. E como que, tipo, vamos, que eu não Sai fora quero ninguém daí. aqui. Aham, porque era o bebezinho dela. Ela é uma pessoa maravilhosa.
E aí eu lembro que quando eu terminei de dar mamadeira Ru, eu falei, eu posso ver ele? E ela me olhou como que brava, porque tinha uma. E ela olhou assim, ele não respondeu. Eu falei, eu vou ver ele. Então eu dei a volta. E aí foi, não sei, o milagre de Deus aconteceu. Eu abaixei, eu fiquei encantada. E aí eu olhava, eu arrepio toda. Eu olhava pra ele, era como que, não sei, era como se tivesse tudo ficado em branco. Essa foi a reação, assim, do momento. E aí eu olhava no olhinho dele e ele como que meio que se mexia, querendo dizer alguma coisa também, não sei se sentia algo também. E aí foi como se tivesse apagado tudo na minha cabeça. E eu falei, caramba, o que que aconteceu aqui? E eu só chorava e chorava e chorava. E a minha amiga, ela me tirou da sala e falou, vambora. Então eu falava, o que que aconteceu? E realmente, não sei, foi como se tivesse apagado alguma coisa na minha cabeça. E você nem pegou ele no E colo, nada, nada. nada. Acho que eu Só olhou pra encostei, ele. não lembro bem, mas acho que eu encostei foi no pezinho dele, nada mais. Porque se eu pegasse a dona Helena, ficava muito brava comigo. Então foi uma coisa assim muito rápido e a Andressa falou, vamos embora. E aí eu lembro que eu subi, porque a gente tinha um local onde a gente estava, não ia subir. E, e ela começou a falar comigo. Aí ela tem a religião dela, não? E ela me disse, eu vi coisas acontecendo, eu vi anjos, eu vi. E ela falava como que. E eu só chorava e chorava e chorava e chorava. E ela me abraçou muito esse dia. E aí já era um final de tarde, esse dia eu não fui jantar. No outro dia de manhã tudo era muito estranho, como se eu me sentia como que, caramba, o que que eu tô fazendo? E nessa época eu tava lendo um livro que se chama Uma Humana do Mundo, que é um livro muito bom. E aí eu tava lendo esse livro e várias coisas eu conectava muito com esse livro. Parecia que era o livro da minha viagem que eu ia fazer, né? Então eu, sei lá, eu parei assim, continuei fazendo as coisas, mas eu tinha um medo e eu não quis ver o Ismael mais. Eu fiquei 2 dias, tipo assim, zero, Carolina fazendo no modo automático as Impactada coisas, ainda com aquilo mas ali, não né? sabia, realmente não sabia o que tinha sentido. E aí foi quando teve uma noite, na segunda noite sem ver o Ismael, a gente ia orar de novo e sempre eram 3 crianças que a gente orava e o Isma era uma delas, não? E aí ele falou, o padre comentou comigo depois da eu soube o que aconteceu, sei que você não quer mais o Isma, que não sei o que. Ele conversou muito comigo. Ele falou, talvez esse seja o seu propósito aqui. Então, eu não sei qual o seu propósito que você saiu do seu coração, da sua casa para estar aqui, mas eu sinto que você tem um propósito grandioso dentro da minha obra, não quer ele falar. Por que que amanhã você não tenta? E aí eu fui dormir refletindo nisso, não? Por que que amanhã não? Então, eu cheguei de novo, toquei na porta da dona Helena assim, Dona e falei, Helena. posso te ajudar? E ela, sim, entra. E já foi uma outra recepção. E aí eu entrei. E aí era como que, tipo, me ajuda a fazer tudo, mas nesse bebê não toca. Era assim. Então, normal, te ajudo no que é pra te E ele tinha ajudar, eu te quanto ajudo. tempo? Ele aí nessa época tinha acabado de completar 9 meses de nascido, não? 9 meses sim, tinha meu bebê. E aí eu lembro que tá, ele não posso tocar, então a gente não toca nele. Então aí foi acontecendo, não as coisas. Eu toda hora, Dona Helena, eu já ficava contando o tempo. 3 horas tem que tomar outra mamadeira. Então eu vou rápido pra mim poder ajudar ela a dar uma mamadeira. Então em 3 horas, não sei o quê. Então eu ficava nisso, indo e voltando. Só que ela trabalhava só no período da tarde. Já as meninas da manhã já tinham ganhado. Então era como que, tipo assim, posso chegar? Então eu ia, não? E nisso ele te tomava muitos medicamentos. Ele, de vez em quando, precisava colocar oxigênio. Então tinha todo um cuidado redobrado. Então por isso que ele era o bebê de ouro, vamos colocar assim. Todo mundo ficava muito atento dele. E aí eu fui, nesses dias já que as meninas já da manhã me deixavam passar com mais, tipo assim, vem, ajuda, pode dar banho, pode fazer qualquer coisa. Então, era como que elas me viam durante o dia e falavam, ai, seu bebê tá te esperando. Que não sei. Eu falava, ai, eu vou, só que de tarde eu já não posso ir. Então, era essa coisa, não? E aí eu lembro que teve um dia que ele tava chorando muito e era tipo 8 horas da manhã. Eu acordava sempre, sempre acordei muito cedo. E aí eu levantava e já ia vendo quem precisava de fazer o quê, porque estávamos com um horário diferente também, não? E aí eu lembro que eu tava sentada, tinha tomado banho, tava sentada, tinha colocado café com todo mundo. E aí vem a Gladys, que era uma das que trabalhavam, que também virou uma das minhas melhores amigas lá, veio e falou:
toma essa criança, porque essa criança não para de chorar porque quer você. E eu fiquei, como que toma essa criança? Então ela, ai não, hoje ele amanheceu um pouquinho melhor, fica com ele porque ele tá chorando muito e ele quer colo. E é o seu colo, porque todo mundo já pegou ele e ele não para de chorar. E aí eu sou muito tímida. Aqui no Brasil eu sou muito tímida. Então parecia que todo mundo sempre tava me olhando. Então eu ficava com ele, tipo assim, Ismael, tá todo mundo olhando pra gente, não chora. Eu ficava, Fica não quietinho. chora. E então, se você chorar, eu não sei o que que eu vou fazer, pra quem que eu vou te devolver. Então era muito isso. E aí, aos poucos, começaram os passeios dentro do orfanato, porque era dezembro, no Girassol. E aí eu falei, por que vai todo mundo e ele não vai? Sabendo das limitações que ele tinha. Aí tinha um médico que na época estava atuando, e eu falei com ele, eu quero levar ele pra praia. Por que que ele não pode ir pra praia? E aí eu pedi permissão ao padre mesmo, porque era ele falou, tem que conversar com o médico. Se o médico falar que ele pode ir na praia, você leva ele na praia, sua responsabilidade. Ele falava, esse foi meu presente que Deus me deu de aniversário. Ele falava, esse é meu presente de aniversário. E eu falava, tá bom, então se o médico liberar, então eu levo. Se o médico não liberar, eu fico com ele o dia todo aqui, não vou. Isso você tinha 22 anos. Sim, eu tinha 22 anos. Eu falei, eu não fico, e eu fico aqui. E aí o padre falou, então tá bom. Aí eu fui, conversei com o médico explicou, não, o quadro que ele estava, ele tinha um defeito muito grande no coração, mas ele já não estava usando oxigênio, já estava respirando bem. Uma outra vez que necessitava, não? E aí ele falou, você pode levar ele, mas se ele apresentar qualquer, você vê que tá muito agitado ou qualquer coisa, você precisa voltar com ele. Mas vai tranquilo, porque ele só tem síndrome de Down. É uma criança normal que todas. E ele precisa fazer as mesmas coisas que todas as crianças. Eu falei, então vou levar ele pra praia. Aí eu lembro que era muito cedo, ele não tinha roupinha de praia, não tinha nada. Eu tentei uma foto desse dia. E aí eu coloquei ele com a roupa que eu achei, porque a roupa de um é de todos, não? Sim. Nenhum orfanato. E aí achei uma coisa listradinha. Eu falei, essa roupa parece feliz, vamos com ela. E aí levei 1000 coisas, porque andava com uma mala praticamente com ele com tudo. Aí a gente foi pra praia. Depois, por fora, eu fui pedindo permissão pra levar ele em algumas coisas, não? E aí a gente foi assim. Veio o Natal, as crianças, na época, porque hoje em dia já mudou muita coisa, não? As coisas já mudaram bastante. Algumas crianças saíam com algumas famílias específicas de dentro da igreja para passar a noite buena, não que a gente fala, para passar a noite de Natal. E ele era o mais cobiçado por todo mundo, todas as famílias queriam levar. E aí eu, ciumenta que sou, É mesmo. já estava como que, ai, não vou levar o bebê que não sei, não queria, não queria. Eu ficava como que, ai, não, deixa ele aqui, porque se acontecer alguma coisa, vocês não vão saber como Eu lidar. sei. Então eu ficava como que, poxa, eu vou passar Natal aqui, porque ele não passa comigo. E aí eu fui e falei com o padre, eu falei, tudo era o padre. E aí eu já tinha ele como se fosse um pai lá dentro. Como é que Porque era o nome do padre? ele se chama Padre Omar. Então era como que, aí eu falava, pá, o Isma pode passar Natal com a gente? E ele ficava, caramba, mas você já tem quase 10 famílias querendo isso. Aí ele ficou pensando, ele falou, realmente, por que, que o Isma não passa Natal aqui? Aí ele foi e falou, tira o nome de Ismael da lista porque ele não vai com família nenhuma passar Natal. Aí eu falei, oba, ganhei a noite, não? E aí eu lembro que foram todos os bebês, não eram muitos na época, eram 6 bebês. Todos foram com uma família. Ele era o mais pequenininho. Ele era o mais pequenininho. E aí ele ia ficar comigo. E aí na missa, o padre já falou, então ele vai ser o menino Jesus. Você vai na missa com ele, leva, e ele vai ser o menino Jesus. Aí eu falei, fechou. Então a gente foi, levou ele na missa e tudo. E aí eu falei, caramba, terminou a missa, passamos tudo a noite bonita, jantou com todo mundo e tal. Ele era um bebê, não jantou, não, mas estava aí com a gente, Na presente. companhia. Aham. E aí depois eu fiquei, ou a gente dormia lá nos bebês, eu e ele no bercinho, ou ele dormia no meu quarto comigo. Só que no meu quarto eram 6 brasileiras. Então, todo mundo leva ele pra dormir com a gente. Então, eu falei, vamos levar ele pra dormir com a gente. E aí a gente levou, ele dormiu com a gente no quarto. No outro dia, eu via que o dia não passava. Porque eu nunca tinha cuidado de uma criança uma noite inteira e um dia inteiro, não.
Então eu, caramba, que horas que vai chegar todo mundo? E ficava em silêncio, sabe? Mas uma coisa gostosa. E aí eu passei, chorei muito no Natal, tava muito emocionada, porque era o primeiro Natal dele, não? E ele tinha todo um histórico, e aí acho que foi uma conexão, porque eu lembro que na época, é igual eu falo, eu tinha uma vida jovem, Isso foi em como que todo ano? mundo. Isso foi em 2018. Então, era uma vida universitária, uma vida onde eu saía, uma vida onde Você fazia faculdade de quê? eu fazia serviço social. Então, tipo assim, era uma vida igual que todo mundo tem de vinte e Como é? dois anos, vamos colocar assim, não? Normal, vamos dizer assim. Aham, então era uma vida bem corrida também, trabalho, trabalhava, estudava, saía, então fazia muitas coisas. Então, eu também tomava um remédio para dormir, melatonina, para conseguir dormir, porque não parava, era noites estudando e tudo, então não tinha esse descanso assim como tal. E aí, já quando eu estava com ele, era como que já não preciso desse remédio, porque tem que te olhar a noite toda. Então, tinha os medicamentos dele. Então, eu falo, todo mundo fala, ai, o Isma é uma. O Isma tem sorte de ter você. Eu tenho sorte de ter ele, sabe? Mudou Exatamente. minha vida completamente. Então, tipo assim, o remédio ficou como que descartado uma noite. E aí eu ficava, se mexia, aí tá tudo bem, o que que você precisa? Então era todo esse cuidado, tipo assim, nos mínimos detalhes. E aí aconteceu, isso foi na noite de Natal. Aí ele dormiu a noite anterior, ele voltou pro berçário normal. E aí depois aconteceu que uma criança se acidentou, teve que dormir nos bebês, porque fez uma cirurgia e tinha que ficar mais em cima, não, dessa criança, cuidando. E aí perguntaram, Carol, se a gente te troca de quarto, você podia dormir com o Ismael? Porque vai ter outra criança, e era uma criança mais, precisava de mais atenção. E eu falei, ai meu Deus. Aí eu falei, sim, tá, Mas tudo nesse bem. momento, você já sentiu o desejo de ser mãe dele? Ainda não. Não, não. Era questão de eu preciso cuidar de você, ou eu vou cuidar de você até que chegue alguém melhor que eu. Eu acho que era muito isso, assim. Então, eu ficava como, tipo assim, vou cuidar, mas daqui a pouco eu também tô indo embora. Você não pode se apegar muito a mim, porque eu vou embora. Então, eu tinha isso muito claro na minha cabeça. E quando virou essa chave? Essa chave virou quando eu já não me via longe dele. E eu lembro que tive uma conversa com a minha mãe, que eu tinha um projeto para apresentar aqui em Vitória, que tanto eu não viajei, não fiz várias coisas porque eu estava estudando lá ainda, e eu tinha que mandar aqui. E eu falei, todo mundo esperando minha postulação, e eu falei, eu não volto. E deu a hora no Brasil e eu não mandei. E eu falei, e aí na época todo mundo, como que você vai adotar uma criança? Eu tive uma parte da família também que rejeitou muito no início. Então eu lembro que eu conversei com a mamãe e a minha mãe falou: Filha, você já tem 22 anos, você já é uma mulher. Já tá na hora de você começar a tomar decisões para a sua vida. Então eu não posso tomar uma decisão por você. Se você sente que essa criança necessita de você, eu vou estar aqui para te apoiar. Aí eu acho que, tipo assim, era lágrimas e lágrimas e lágrimas, mas minha mãe tava comigo, minha avó tava comigo, então era como que, tipo assim, a gente te sustenta. Então, Não tô sozinha. levanta, porque você não tá sozinha. Se é isso mesmo que você quer, mete a cara e vai em frente, que sempre foi assim na família. É isso e vambora. Então, eu acho que foi isso que primeiro me fez assim, não me reergueu. E aí eu falava, mas e se chega alguém melhor do que eu não posso ser egoísta. Então, eu ficava muito nisso, E o tipo, que é ser melhor, né? e o que é ser melhor? E aí depois eu comecei a falar, e se eu tenho que trabalhar em mim para ser melhor para você? E aí é onde muda tudo, não? Então, comecei a colocar ele nas terapias, comecei a cuidar dele de uma forma aonde tinha o suporte, sim, dentro do orfanato, mas tinha como ser ainda melhor. Então, era 3 vezes na semana, 2 vezes na semana, terapia, fono, avaliação do ouvido, isso, outro. E aí eu fui vendo, não sei, a mão de Deus sobre a gente, porque desde o início, quando eu paro assim para olhar para trás, era a mão de Deus. Não tinha outra explicação, não tinha nada. E às vezes o pessoal fala: Nossa, mas demorou tantos anos, demorou muito tempo, você é isso.
Mas não foi. Foi Deus me preparando para ser mãe. Eu passei muitas coisas. Eu fui como uma residente de um orfanato também, porque eu fiquei aí 2 anos como voluntária. Então, tipo assim, foi um caminho bem. O que comia um, comia todos. O que vestia um, vestia todos. Então, tipo assim, foi muitas coisas, muitas coisas. Então, eu olhava e falava: eu quero ser o melhor para você estar bem. E eu posso. Então, se eu posso, eu vou correr atrás e a gente vai conseguir. Então você abriu mão da De, sua vida aqui, abriu mão de tudo, de tudo, literalmente e tudo. aos poucos esse amor foi crescendo, você foi vendo, não é meu filho. Sim. E aí entra não o ciúmes, tudo, porque ele era uma criança do orfanato. Então as pessoas chegavam e, eu quero esse bebê, que não sei o quê, vou tentar fazer os papéis, não sei o quê. Aí doía lá dentro. E eu falava: Senhor, tá nas tuas mãos. E eu não podia falar: ai, deixa ele aí, ou não toca nele. Ou às vezes chegavam visitas e pegavam ele no colo: ai, a gente vai levar ele pro pátio, ou vai fazer, levar ele, quero levar ele para passear, porque antes podia ter esse contato. E eu ficava como que: ai, vai meu bebê, que não sei o que. Quantas vezes fui pro banheiro, chorava e Quem vai falava: encostar Jesus nele? O que vão Cristo, fazer com ele? Será que vão cuidar dele? se alguém chega e realmente faz os papéis. Eu tava ilegal no país. Eu tive um tempo que fiquei ilegal. Eu não tinha idade na época pra fazer adoção, porque era 25 anos, eu tinha 22. Meu Deus. Então, aí vem, não, os estereotipos que colocam da adoção. Que você tem que ter muito dinheiro, que você precisa ser casada, coisa que eu não era também. Então, vem várias coisas que colocam como que eu nunca vou conseguir. Impedimentos, Sim. assim, né? E aí eu coloquei na minha cabeça: caramba, se eu tiver que ficar aqui até você fazer 18 anos, a gente vai ter que ficar aqui até você fazer 18 anos. Então, eu busquei formas de também fazer a minha vida lá, ser feliz. E ser feliz com ele dentro do orfanato, porque não tinha nada. Você ficou Senão, quantos anos dentro do orfanato? 3 anos dentro do 3 anos. orfanato. Mas foram 3 anos felizes. Eu não tenho. Passei muitas dificuldades, muitas dificuldades. Eu lembro que no primeiro inverno, em 2019, eu dormia, porque antes eu estava no alojamento. Lá recebiam muitos voluntários. Eu lembro uma vez que foi tipo assim, onde acho que mais Deus me provou mesmo se realmente. Eu acho que eles também do orfanato me provaram se realmente era amor ou o que que era, não? E aí eu lembro que eu peguei, tinha um colchão, porque lotou de gente. E aí eu peguei o colchão e fui dormir nos bebês. E aí eu dormia no chão. Ele dormia no berço e eu dormia no chão do ladinho da cama dele. Chovia, porque lá não chove, Lima não chove. Só que, como lá como eu te explico? É neblina e muito úmido. Sim. Então, em cima, na época o orfanato era pequeno, agora, graças a Deus, é crescido bastante. Mas em cima enchia de água. E dentro chovia o que não chovia lá fora, porque lá não chove. Então, amanhecia com os pés, tipo, na água, literalmente. Então, eu colocava vários cobertores. Eu fiquei muito doente. Eu até achei que tava com tuberculose e tudo, porque tinha uma tosse que não passava. Eu fiquei muito doente de gripe. E aí todo mundo falava: caramba, ela tá dormindo no chão. E Na realmente, água. na água, literalmente na. Só não chovia onde estavam as camas, não? E Aham. às vezes a gente apertava as cunas, dormiam dois, as cunas é um berço, não? Ou dormiam dois no mesmo berço justamente para não molhar. E aí era uma loucura, mas aí eu estava e dava graças a Deus, porque eu estava ali, estavam bem cuidados, mas estava morrendo por dentro. Mas a mão de Deus aí sustentando Já sendo mãe, né, todo o Caroline? tempo. Porque a gente, como Sim, mãe, é todo dia, assim, né? É você abrindo mão das suas vontades, muitas vezes do seu bem-estar, sim, para poder fazer o bem pro seu filho. Não é que a gente não pode se cuidar, não é isso que eu tô falando, mas você que é mãe, você sabe que você claro, vai abrir mão de muitas coisas. claro. E eu abri mão literalmente de tudo. Agora eu falo, né? A gente tá começando a vida do zero, mas zerados, juntos. E aí me conta uma história, né? Que a gente já tá 26 minutos conversando aqui. Vamos Aí, lá. Veio a pandemia, iam trocar o Isma sim. de orfanato, como é que foi? Nessa época, já a gente já estava aí, eu estudando a possibilidade, já tinha passado 2 anos, não, 2 anos e meio mais ou menos que eu já estava. Veio a pandemia
E aí, uns 3 meses, 4 meses antes, saiu rumores que iam trocar algumas crianças de orfanato. E o nome do Isma não estava na lista, e só que tinha outros que estavam, que também. É que como qualquer outro lugar, algumas crianças te tocam mais. Eu falo, a parte mais sofrida da gente voltar agora foi ter deixado minhas crianças. Sim. Mas tem algumas crianças que tocam mais. E dessas que me tocavam mais, eram 3 estavam nessa lista. Então já estava doída pelos 3. O Isma não estava na lista por enquanto. Isso foi, sei lá, novembro, dezembro. Veio as festas, passou o tempo e tudo. E aí, Isma entra na lista em janeiro. E aí ninguém me falava nada, porque era como que, pra que vai incomodar ela falando isso, vai sofrer e tudo, não? E aí eu lembro que me chamaram para conversar, uma das pessoas que trabalhava na administração do orfanato, e simplesmente me falou assim, bem frio e bem. O Isma vai embora. E foi assim: o Isma vai embora. O conselho tutelar vai vir, como você já viu várias vezes, porque já tinha visto, não de presenciar. Vai vir, vai parar a van no meio do pátio. Você vai entregar o Isma, ou se você não quiser participar, você não entrega. E a vida segue normal. E Pra aí, ela, né? aham. E aí, nesse momento, tipo, tudo desaba dentro de você. E eu, como assim? Aí, você não é mãe dele. Você só tava aqui cuidando dele. Então, seu tempo já foi. Então, você fica como que, não, isso não vai acontecer. Então, na primeira percepção era, você tá falando da boca pra fora, porque eu sei que isso não vai acontecer. Mas por dentro, tudo desmoronando. Então, saio da sala e começo a chorar. Porque eu sou assim. E começo a chorar. E aí eu tinha uma amiga venezuelana. E ela sempre também, nossa, ela foi um presente nas nossas vidas lá também, a família dela inteira. E a Isabel falava, fica tranquila que isso não vai acontecer. E eu falava, Isa, mas se esse menino vai embora, o que vai ser da minha vida? Como que eu sigo? Eu volto pro Brasil, volto a estudar, volto. O que eu faço? Então era tipo assim, não tinha um plano B que era ir embora sem o Isma. E nesse momento você já não tinha entrado ainda com o processo de adoção. Não. Então não tinha o que. Tava, tipo assim, já tinha os meus documentos, ia começar. Só que o começar era. Vem, você sabe, vem todo o preparativo, vem ainda. Isso demora que quase 8 meses para você fazer todo esse preparativo antes da adoção, não antes de tudo. Os cursos, vinha tudo antes primeiro. Então eu não tinha ainda absolutamente nada. E aí eu fiquei como que, não pode ser. E aí então falou, já é na outra semana. Não, aí eu não sabia que era na outra semana ainda não. Aí eu tava como que, ai Jesus Cristo, o que que eu vou fazer da minha vida? Então eu olhava pro Isma brincando e só chorava. E só chorava e chorava. E aí eu lembro que um amigo brincou comigo. Ai não, corta o cabelo dele feio, não sei o que, pra que ninguém olhe ele em outro albergue, que não sei o que. E eu falava, vocês levam tudo muita brincadeira, mas se esse menino vai embora, o que que é da minha vida? O que que eu faço? E aí tinha saído uma ideia, a gente tinha mais ou menos noção, mas ele ia para outro estado e era bem longe. Aí a gente te manda para o outro albergue, a gente pede para você entrar como voluntária. E aí a gente vai estudando a possibilidade, quando você vai avançando com os papéis. Só que era algo muito, um tiro no escuro, vamos dizer, Sim. não? Era, não ia conseguir, era basicamente não dava. Se Era uma acontecesse dessa ideia, né? maneira, não ia dar. O outro albergue podia muito bem falar, a gente não precisa dela E e ponto. acabou. E então era como que, meu Deus, o que que eu vou fazer nesse momento? Nessa época, eu já tinha mais contato com ele, porque a logística dentro do orfanato já era um pouquinho diferente. Então, eu já era como uma trabalhadora do orfanato, já não estava mais como Voluntário. voluntária, né? Então, eu já podia transitar mais dentro, tinha mais acesso a tudo. Vamos colocar assim, já era minha casa, eu trabalhava ali, então eu ficava com Isma até muito tarde. Então, eu sempre, às vezes eu estava aí, apoiava de noite, faltava alguém, eu estava. Então já tinha esse contato. Eu que dava almoço, sendo tudo era comigo. Então não tinha uma outra pessoa que fazia. As meninas que trabalhavam já ficava como que não vai vir ver seu filho, que não sei o quê. Então já tinha aquela cobrança ou aquela espera com as meninas que trabalhavam que eu fazia tudo. Então eu não
Se meu almoço era 1 e o dele era 1, então 1 hora eu tava ali, ele comia. Se sobrasse tempo, eu almoçava. Se não, também passava o tempo e tudo bem. Mas eu fiz, fui lá, dei banho, comeu, tá bonitinho, vai Já dormir. era a mãe E sem ter tava o nome tudo de bem, mãe, né? sim. Então era muito assim. E aí eu fui, veio a semana e eu orava todos os dias. A minha cara já era desse tamanho, de tanto chorar e uma enxaqueca, e Deus vai colocar a mão, e eu sei que vai colocar a mão, e era assim. E aí eu lembro que todos os dias eu colocava muito louvor, eu orava, eu dormia às vezes ajoelhada, orando, pedindo a Deus que colocasse a mão sobre nós. Que eu não podia nadar, nadar, nadar e morrer aí na praia. Que o que eu ia, que ia ser da minha vida? Eu não via a Sem minha ele, vida né? sem ele. Então, saiu o rumor, isso foi numa, ele ia na sexta, não? Quando foi na terça-feira, assim, saiu o rumor da pandemia. Eu não sabia o que era uma pandemia, eu não sabia o que era uma Eu acho pandemia. que quase ninguém, Então, eu né? tava como que, ai, o que que é uma pandemia? Então, o Ninguém mundo, o acreditava meu mundo muito, tava né? acabando e vem uma pandemia. O que me importa a pandemia se o meu filho vai embora Negócio e lá na eu China, não tô nem né? aí pra isso, não quero saber. Então, foi muito assim. Então, eu seguia orando da pandemia, pandemia. Quando foi na quinta-feira, levantaram estado de emergência. Então, ninguém se movia de lugar nenhum. E aí eu lembro que um amigo, que agora é meu amigo, ele me chamou e falou bem assim. Aí eu sentei na mesa dele e eu, o que que foi agora? Vai me falar que o Isma vai amanhã? Eu já sei. Eu não tô preparada pra isso e eu não quero entregar. E aí eu falando e ele descosta, arrumando umas coisas. E eu falei, eu tô muito mal. Eu tô muito mal. E aí ele, eu tô preocupada com você. E aí eu falei, eu também tô preocupada comigo, porque eu realmente estava. Aí ele sentou em um silêncio, em uma paz, porque ele é uma paz de pessoa, ele é psicólogo. Aí ele sentou, virou pra mim e falou bem assim: eu não sei que Deus é esse que você serve. Ele falou assim comigo, eu não sei, e ele é ateu. Eu não sei que Deus é esse que você serve. E eu não sei o que que você fez. Mas o Ismael já não vai. Os meninos, ele falou, os meninos, falou Ismael. Os meninos já não vão sair daqui. Porque entramos em estado de emergência e já não pode mover ninguém. Aí eu falei, você tá falando sério? Aí ele, sim, Carolina, eu tô falando sério. Agora você tem que correr muito com os seus papéis, porque a gente vai ganhar aí 30 dias. Então, 30 dias a gente tem que conseguir fazer alguma coisa. Segue orando no seu Deus. Ele falou, segue orando no seu Deus. Eu falei, ai, eu posso te dar um abraço? Aí eu lembro que eu fui, dei um abraço nele. Aí ele falava, eu não sei quem é esse Deus, eu não sei. Ele falava muito assim. E ele é uma pessoa ateu muito, tipo assim, eu sou ateu. E aí ele falava isso. E eu falava, você ainda vai servir o mesmo Deus que eu. Tchau. E fechei a porta e saí. E aí E aí foi acontecendo as coisas. Não veio a pandemia, que se estendeu muito. Esses 30 dias Sim, duraram, né? duraram. E aí eu entrei, tudo era online, tudo era mais fácil, não? A gente começou a fazer, eu comecei a fazer todos os requisitos que precisava. Só que na época ainda não era a adoção, era acolhimento familiar, são as famílias acolhedoras que a gente tem aqui também. E aí eu entrei dentro do processo. E é diferente aqui no Brasil, porque aqui no Brasil, se você for família acolhedora, você não pode estar, Sim. né, na fila da adoção, né? São coisas. Ai, não sabia. É, não, não. Você não pode ser família acolhedora se você estiver fazendo o processo de De adoção. adoção? É. Ai, eu não sabia. Bom, lá tem uma exceção. Se você tá com a criança já há bastante tempo, você pode requerer uma adoção especial, que fala. Adoção por acorrimento familiar. Aí corre um pouquinho mais rápido pelo. Já Porque tem você um já tem um vínculo, né? vínculo com. Corta todo o processo de vínculo. Se você já tem mais de 1 ano, 2 anos aí com a criança. Mais ou menos assim. E aí eu entrei como família acolhedora dele. Aí a gente ficou juntos. Aí fizemos todo o processo e tudo. E aí veio pra mim já com os papéis. E aí eu lembro que o padre falou, não, você já é mãe dele. Ele falou assim, você já é mãe dele, você já me provou muitas vezes que sua vida gira literalmente em torno dessa criança. Aí o Isma já tinha 3 anos, né? Já tava maiorzinho. E aí ele falou: você é livre para se você quiser ter a sua casa, ou se você quiser continuar com a gente e tudo. E eu falei: não, eu quero ter a minha casa, obviamente. Não, então já estava me preparando para isso também. Então aí a gente mudou do orfanato juntos
comecei a construir a nossa vida fora, já depois da pandemia. Tava terminando também já a pandemia. E aí, vida nova, não tudo novo. Aí a gente começou tudo do zero. A gente saiu do orfanato na época com 2 malas, um espelho e a cama, que era o que eu tinha. Então aí a gente começou a construir uma casa com ele. Montei tudo bonitinho, a gente tinha nossas coisinhas. E aí a vida começou a fluir. E aí eu também logo queria a adoção, porque eu sabia que a família de origem não ia recorrer por ele. E então começamos, já dei entrada logo depois que saiu. Acho que 1 ano depois, eu podia já dar entrada, porque eu tinha que fazer todos os requisitos de novo dentro da adoção. Aí dura mais ou menos uns 8 meses, não? 8 meses a 1 ano. Então tive que fazer tudo de novo. E aí pra ver se eu ia conseguir ou não. E aí só deu certo. Graças a Deus, a mão de Deus foi abrindo o caminho sempre. E eu lembro que foi curioso. Quando eu fiz família acolhedora, você já tinha mudado as leis também. E aí eu não podia ficar com o Ismael. Teve isso também na história. Porque lá agora você já não pode escolher uma criança. Você ter esse contato com a criança e falar, eu quero essa. É Já não como é assim aqui. mais, não? Antes lá era assim, você podia ir no orfanato, você, não sei, criou um vínculo com a criança e falar, eu quero adotar essa pessoa. Então, lá agora já não faz, mas assim, já mudou desde acho que da época da pandemia mesmo. E aí agora tem que traçar o perfil da criança. Como é feito aqui no Brasil. Então, eu queria o Isma, só que não podia, porque eu não podia escolher. E aí foi quando fiz as entrevistas e quando eu tava terminando me falaram isso, que ele não era candidato pra mim porque a gente já tinha esse vínculo. E aí eu falei, ai, pode ser de novo. Meu Deus, como assim, gente? Sim, falei tudo e nada. E aí eu fiz toda uma entrevista, eu orei muito a Deus. Eu não tenho religião, tá? Mas tem Mas um tem fé. vínculo muito forte, tá? E aí eu falei assim, Deus, se vem outra criança antes, você vai ter que dobrar o cuidado comigo, porque eu não vou desistir do Isma. Então, não sei o que vai ter que acontecer, porque só você mesmo que vai poder resolver isso. Aí eu lembro que no dia da entrevista, eu sentei e o diretor falou assim comigo: você não vai fazer entrevista pro Ismael. Falou assim: você não vai fazer a entrevista pro Ismael. A entrevista é para uma outra criança que tem aí não, tinha 5 anos, que o meu perfil era até 5 anos, é uma criança de 5 anos, a família tá em tal, tipo assim, comentou um pouquinho como estava a família e falou que era uma coisa passageira, não? Que a criança vinha, ficava um tempo É como uma comigo, família acolhedora até mesmo. a família Poder passar pegar pelo de volta. problema que estava passando e poder ter a criança de novo. Eu fiz a entrevista assim, tudo e eu por dentro, meu Eu quero o Deus, o meu que que eu tô menino. fazendo? E aí eu falei com ele, eu vou ficar com essa criança, mas eu não quero desistir do Ismael. Eu quero tirar ele de dentro do orfanato. Eu quero que ele seja o meu filho, não? E aí ele falou, mas seu perfil não dá para 2 crianças. E eu falei, tá, vamos fazer a entrevista. E aí eu fiz toda a entrevista com ele por dentro, tipo assim, tava feliz sim, mas não era exatamente O que a você queria. conversa com Deus. Já era outra coisa. Então, o que eu ia fazer com uma criança que realmente eu não tinha conhecido, que eu não tinha vínculo? Eu não sei, não era Não foi por diferente. isso que você tava Claro, ali, era né? diferente. Então, eu fui, terminei a entrevista e aí ele simplesmente falou assim: já pode buscar o Ismael. Aí eu falei, eu entendi bem. Aí eu falei, quê? E ele, já pode buscar o Ismael. Tanto que você queria, já pode buscar ele hoje mesmo. Eu falei, você tá falando sério? Ele, sim, a entrevista era pro Ismael. Eu queria saber mesmo se você queria uma criança ou se você só queria o Ismael. Aí Tava eu te falei, meu testando, Deus, né? se eu não tivesse feito a entrevista. E aí ele falou, não, é pro Isma sim, que o seu perfil bate com o dele, você já tem um vínculo, você já sabe as necessidades, não? A questão da saúde dele e tudo. Então Não eu fazia fiquei, sentido ser outra pessoa, gente. meu Deus. E aí como que
Logo vou. Aí ele falou comigo depois, brincando. Vou ver se seu perfil dá pra dar outra criança. E Eu aí, falei, por agora tá tá bom, tá bem. bom. E aí a saúde dele foi melhorando? Sim, Você graças continuou a trabalhando Deus. nesse mesmo Sim, orfanato? eu trabalhei lá até antes de vir, 15 dias antes de vir pro Brasil, eu ainda estava trabalhando Você lá. ficou o quê? 7 anos lá? 7 anos, completinho, 7 anos e 4 meses, completos. Que eu cheguei lá finalzinho de 2018, final de novembro, né? Então, deu 7 anos e um pouquinho. E aí, já estamos aqui no nosso tempo, avançando aqui. A história é Sim. maravilhosa, tem muitos detalhes. Mas quando você decidiu, quando saiu a adoção definitiva e você decidiu voltar para o Brasil? Então, a adoção, quando ela saiu, a gente já, igual eu falo, não era só um papel. Porque já estava decretado que era meu desde quando eu saí da minha casa aqui em Vitória e decidi ir. Então já era dos planos de Deus mesmo que isso acontecesse. Então, igual eu falei, tô muito feliz, obviamente. Eu lembro que quando eu fui buscar o documento dele, realmente já com eu chorava e chorava e chorava. E tava cheio, e todo mundo me olhando, e eu tava sozinha. E eu tava na fila e enxugava os olhos e todo mundo Não me dá para olhando. Não dá, explicar. não Não dá. dá para explicar. E aí todo mundo me olhava e eu tava muito nervosa. E aí a menina, quando eu fui assinar, ela falou, é adoção, né? Eu falei sim. Aí ela, parabéns. E é uma felicidade assim, sem igual. Mas que era meu filho, eu já sentia, assim, desde o início. Uhum. Igual eu falo, eu falei, Isma, agora a gente tem esse papel. O Isma não fala, não? Aham. Ele tem o seu modo de conversar. Mas ele, palavras ainda não, tipo assim, algumas coisinhas saem, né? Então, só que ele presta muita atenção. Quando você conversa com ele, quando você tá aí com ele, ele presta muita atenção. E eu falava, esse papel aqui, agora é o que Deus sempre ordenou. Agora a gente tem no papel. Então agora ninguém mais tira você de mim, porque você é meu. Você foi gerado no coração. Ele não entende, não, o que é a adoção. Sim. E como ele tá comigo desde muito pequenininho, eu ainda não tenho, não que não tenho, que já busquei as ferramentas também. Eu conto, mas ele ainda não assimila, ele ainda não tem, esse entendimento para entender o que é a adoção. Como é a saúde dele hoje? Ele corria risco de vida quando vocês se conheceram? Sim, porque ele tinha um defeito no tambique esquerdo do coração. E aí tinha uma bactéria. Então, coração, bactéria, então era algo muito sério. Aí vinha uma conjuntivite crônica que ele tava com pneumonia, então ele tava com muitas coisinhas, né? Então era muito frágil, não tinha peso. Imagina, quando eu conheci ele ainda não tinha nem 5 quilos, e ele já tinha quase um ano. Então eram muitas coisas que debilitavam ele muito. Então, para respirar era muito dificultoso. Para comer era tudo liquado. Então, foi por muito tempo foi assim. Então, quando ele vinha ele tinha 4 meses que ele estava internado quando a gente se conheceu. Então, tipo assim, vinha de muitas complicações, de muitas idas e vindas do hospital. Então, desde aí não ficou mais. Ele teve Internado. no internado, ele ficou uma vez. Foi no finalzinho de 2019, antes da pandemia, que teve uma gripe muito forte. Aí fez um tratamento para pneumonia. Eu estive com ele todos os 23 dias que a gente ficou no hospital. Fez todo o tratamento certinho, nunca mais ficou doente. E como ele tá hoje? Ele, hoje saudável, graças a Deus, não foi necessário. Como não tinha peso, nunca fez cirurgia de coração. Mas hoje, na época quando eu conheci, tomava 11 medicamentos durante o dia. Hoje meu filho não toma medicamento nenhum. É uma criança super saudável. Agora tá aprendendo a andar de bicicleta. Oh, meu Deus. É uma criança super saudável, come de tudo, não tem problema nenhum, dorme bem, tudo Tem um mil sorriso lindo maravilhas. no Sim, rosto. igual o meu. Ele é maravilhoso. Agora tá, graças a Deus, 100% saudável, muito bem. É um príncipe, Ele é lindo, literalmente, gente. sim. Eu vi no aniversário dele de Sim. 8 anos. Foi Ele é uma recente o gracinha. aniversário Sim, dele? tem 2 sexta-feiras, sim. Ah, Meu aniversário dia 6. e aí quando vocês decidem voltar para o Brasil? Tá, voltar pro Brasil já era algo, obviamente, muito no coração, não? Dele ter. Era um sonho, talvez, que eu via, tipo assim, muito longe, por causa de todos os papéis e tudo, mas quando as coisas foram acontecendo, a gente foi avaliando, não? É muito. Minha mãe foi pra lá, minha avó foi, alguns amigos foram, conheceram ele lá no Peru. Só que eu pensava que
ai, quando a gente vai? Quando a gente vai? Igual a gente não vinha agora, no início do ano. A gente ia vir de férias. Mas aconteceu de. Ah, a gente tá de férias, a gente já vai estar no Brasil, vamos ficar um tempo no Brasil. Então foi mais ou menos isso. Então foi de última hora, porque a gente tinha sim a passagem, tudo pra vir, pra passar férias. Só que aí de última hora eu falei, por que não aproveitar o tempo com a minha avó? Por que não aproveitar o tempo com os meus avós? Por que não conhecer os bisas? Por que não aproveitar mais esse tempo de família? Ter esse Então, convívio, ele né? não teve esse convívio de ter tios, de ter primos, de ter todo mundo pertinho. Lá era só nós dois. Então, uma outra vez que ia, alguém viajava. E era esse contato de, sei lá, 10 dias, 15 dias, muito rápido. Então, eu queria, assim, que ele crescesse no meio de todo mundo. Então, a ideia de vir era justamente esse, de ter, ele poder ter uma família também de verdade, para abraçar ele, não só eu. E como tá a adaptação dele? Maravilhosa. Eu pensei que ia ser difícil, viu? Mas não. Ele já brinca com todo mundo no bairro, todo mundo conhece, todo mundo fala, esse cabelinho de índio, não sei o quê. E ele é comunicativo, tem que ver, não fala e se Só não falasse, fala, né? porque se falasse. E ele cumprimenta todo mundo, ele abraça todo mundo, ele é mil maravilhas. Pra ele tá, eu nunca vi ele tão feliz. Que bom, né? Nunca vi tão feliz. E ele abraça todo mundo, ele brinca. Ele amou conhecer a chuva, porque ele conheceu a chuva aqui. Ele Ah, ama a água. Então, ele tá se descobrindo de novo. Não no colégio, já tá estudando. E no colégio ele, igual hoje, eu já tava olhando. Hoje era pra ir todo mundo com as meias, não diferente pelo dia da síndrome de Down, da inclusão. E aí todo mundo tava com as meias diferentes. Aí tem ele e um outro amiguinho no colégio que tem síndrome de Down. Então ele tava por todos os lados olhando as meias de todo mundo, eu olhava para as meias dele, e ele conversa com todo mundo, vai assim, ele sabe falar bom dia, o único que já tá começando a sair, não? Ele fala bom dia. Então ele sai. E a coordenadora coloca o microfone para ele falar, uma alegria. Graças a Deus é que meu filho foi muito abraçado. Todo mundo com muito carinho, com muito amor, com muito respeito no tempo dele. E eu tô amando também isso, não? Porque eu vejo que ele tá feliz, eu também tô feliz. Então é o que realmente importa, né? e a gente tá amando ouvir essa história, porque eu queria só que a gente vai chegando já na reta final, assim, da nossa conversa, mas eu não sei se a gente conversava antes um pouco sobre a questão da família biológica, que o Isma tem um irmão. Você pode contar aquela história que você me contou ou não? Sim, não tem problema. Quando o Isma foi separado, não, da mãe, eu não sou muito de falar Não, não, não precisa nem contar a história dele com a família biológica, não. Tá. Só essa questão que ele tinha um irmão, Uhum. né? E quando foi pra adoção foram os dois. Sim. Isso a gente pode falar. Sim, sim, claro. E aí eles foram separados, o irmão era saudável e o Isma tinha as comorbidades relacionadas à síndrome de Down. Sim. E aí a família que adotou. Isso você pode falar? Sim, posso. A família que adotou o Ismael. A família que adotou o irmãozinho. Eu orei muito por essa criança. Eu quis muito ter esse contato, mas tem todo um sigilo, não? Dentro do conselho tutelar sobre as crianças, que é o mais certo, não? Então, quando eu buscava por essa criança, eu não tinha uma resposta porque eu não estava dentro de adoção. Então, quando eu passei para dentro da adoção, eu pude ter um contato e saber o paradeiro dessa criança, que eu pensava que poderia estar dentro de um orfanato. E, obviamente, não queria que estivesse. Então, depois de muitos rodeios, eu descobri, não, que graças a Deus ele também foi para uma família, foi adotado, está em um outro país, que também não é no Peru, mas foi para um outro país. Só que a família também por Ismael, porque, exemplo, se são irmãos, a preferência, obviamente, é você adotar os dois, não separar, ainda mais se os dois já tiveram um contato. Só que como é uma coisa do Peru também. Se eu sou sua irmã, nós somos irmãs, e eu tenho qualquer deficiência, se eu sou uma pessoa atípica, eu não posso te prejudicar. Você pode ser adotada sozinha. E eu fico. Então, como que não tem igual aqui, eu acredito que não pode separar. Eu já tinha lido, não sei muito bem. Me Eu corrija se até eu estiver errada. entrevistei recentemente um psicólogo que faz parte da comissão de adoção aqui Uhum. do estado, e ele falou que
em determinados casos se separa, mas tem que fazer todo um estudo, toda uma tentativa, Claro. né? Mas existe uma possibilidade, mas primeiro vai se tentar de tudo para manter os irmãos juntos. Ah, lá não. Se você não quer, não tem por que fazer. E também não pode prejudicar que o outro seja, né? Então, nesse caso, a família optou por não conhecer, por não ter esse contato com o Isma, porque sabia que ele tinha a síndrome de Down. Então, como que. Aí eu, como mãe, me senti como que, graças a Deus, não quiseram, porque iam conseguir na minha frente. Mas é como que, caramba, rejeitaram meu filho outra vez. Então, isso, obviamente, como mãe, te dói. Não dou graças a Deus que é meu, mas Sim. dá um Eu fiz sentimento. essa pergunta para você, Uhum, porque a gente estava aqui conversando antes, porque eu queria que você falasse, a gente já partindo aqui pro fim da nossa conversa, para as pessoas que têm esse olhar de preconceito em relação à síndrome de Down, às vezes falta de informação, sim, né? Eu fiquei muito feliz, de verdade, e eu te agradeço muito por você ter vindo aqui, porque eu acho que a gente precisa contar história boa, sim. sabe? Quantos ismas não estão por aí precisando de uma família e Isso podendo é trazer verdade. essa alegria para uma família? Porque às vezes quando a gente adota, as pessoas pensam: "Nossa, como vocês são pessoas boas, né? Vocês é... Gente, o meu filho, ele mudou a minha vida de um jeito que Claro. assim, eu sou infinitamente mais feliz e realizada. Então, assim, eu queria que você falasse para as pessoas que estão acompanhando a gente que é para abrir, né, esse Abre o olhar, coração a pra tudo. alegria que é ter o Isma na sua vida. Claro. É igual eu te falei, não? Eu nunca olhei pra síndrome de Down, senão que eu olhei pro Isma. Então, é igual às vezes as pessoas falam, é tão difícil você ter receber esse diagnóstico. É igual, eu tenho uma amiga que a gente fez amizade por internet. Ela é daqui do estado, ela é daqui de Vitória também. Eu vou conhecer ela domingo, que a gente vai se encontrar no encontro dos meninos, não com síndrome de Down. Daí, quando ela recebeu o diagnóstico, foi quando nasceu. E para ela foi muito difícil aceitar a síndrome de Down. E aí eu falava com ela, tranquila, porque vai ser uma criança normal. Vai ser uma criança que, obviamente, vai ter algumas limitações, mas ele depende de você que o estimule, depende de você que esteja aí. Então, eu acho que o amor, ele muda tudo, ele transforma tudo. O amor, quando ele vem, você sente, você. Não tem porquê que as pessoas falem, que as pessoas olhem. É igual antes, eu acho que eu também, não sei se era preconceito ou se eu tinha também essa barreira. De, nossa, mas ele já tem 2 anos, mas ele é tão pequenininho. É igual, o Isma tem um olho muito puxadinho. E às vezes ficam. É igual, às vezes me perguntam, ele veio do Japão? Ele. E eu falo, não, ele tem síndrome de Down, mas ele é peruano, ele veio de outro país. Então, tipo assim, a gente as pessoas às vezes olham muito, mas é porque tem curiosidade de saber. Então, antes É o diferente, eu me né? fechava também e falava, "Ai, pra que tá me perguntando?" Então, tipo assim, não, ele tem síndrome de Down. Você sabe o que é síndrome de Down? Então, você começa a conversar, você começa a dar um outro olhar e as coisas mudam para as pessoas de fora e muda para você também. Então, isso é muito importante que você não se feche, igual a minha mãe fala, mas eu quase não vejo ninguém com síndrome de Down aqui em Vitória. E aí a gente foi no Vitória Down e eu falei com ela, ai, as pessoas que você não vê. É porque você não tem convívio, é porque você não tem contato. Então a pessoa às vezes passa do seu lado e você nem sabe, porque você não olha. Não olha com amor, porque se você olha com amor, você consegue. Não é só criança com síndrome de Down, vem aí tantos diagnósticos, tantas enfermidades, tantas doenças, tantas síndromes, são várias coisas. Então eu acho que, igual, eu também nunca tive antes do Peru, eu nunca tive contato com crianças com deficiência. Então, quando eu cheguei lá no primeiro dia, foi muito impactante. Eu nunca tinha visto uma criança sentada numa cadeira de roda. Então, você olhar e ver 5 numa cadeira de roda, caramba, onde que eu tava? Que bolha que eu vivia? O que que eu fiz todo esse tempo que eu não tive esse contato? Então, eu acho que é muito importante a gente olhar para o ser humano como ser humano. Uhum. Se, não sei, se tem nanismo, se tem síndrome de Down, se tá em cima de uma cadeira de rodas. É uma pessoa como você, é uma pessoa que precisa de amor, é uma pessoa que precisa de carinho. Igual, é muito triste você ver todo mundo sendo muito convidado para festas, você vê todo mundo sendo muito convidado para N coisas e o seu filho não recebeu um convite, porque já aconteceu isso comigo. Eu lembro uma festa que eu fiz de aniversário, eu fiz na semana.
Foi de 6 aninhos do Isma. Eu chamei todo mundo, eu fiz uma festa. E não foi, não foram. Foram os amiguinhos que eram do colégio. Esse dia, acho que foi o dia que eu mais senti o preconceito. Acho que foi o dia que eu mais senti como que é qualquer criança, ou ele não vai se importar porque ele não vai saber que eu fui. Então foi basicamente isso, porque foi. E depois eu falei, caramba, eu errei porque eu fiz no dia de semana. Mas aí eu também pensei, quantas vezes eu não deixei de fazer várias coisas para poder prestigiar alguém no dia de semana? Por que que não foram? Então, esse porquê que não foram me doeu muito. Então, era como que se minha família tivesse aqui, minha família estaria toda aqui. E eu não tenho família. Então, ninguém deixou de fazer algo para poder estar, para contar parabéns, por exemplo. Aí eu lembro que eu até pedi a cerimonialista que esperasse um pouquinho para começar, porque eu falei, vai chegar mais gente. E não chegou mais gente. Então a gente tava com, tipo assim, fiz uma festa para muita gente e foi só a gente mesmo, algumas pessoas do colégio e algumas pessoas que a gente tinha como família lá mesmo. Mas para mim foi muito triste, igual eu, daí depois ano passado já fiz diferente. Eu fiz a festa com os meninos do orfanato. Eu falei, com eles tudo é festa. Um bolo, um refrigerante para eles é muito, uma música é muito. Então eu falei, a gente vai fazer a festa aí. E a gente fez a festa. E a festa foi aí, eu falo que foi uma festa clandestina, porque a gente fez de noite dentro do orfanato. Mas a gente fez a festa e foi mil maravilhas. E eu falei, é com o mundo dele. É igual às vezes a gente se fala, a gente se fecha muito. Mães atípicas, mas não é que a gente se fecha, é onde a gente se conecta, tanto a gente com o cansaço, com as coisas das terapias, com tudo, que é gostoso estar entre a gente, onde a gente realmente se apoia, do que às vezes abrir muito e a gente sente a diferença. Ai, talvez eu não vou chamar porque faz muita bagunça, ou às vezes não vou chamar porque futuca tudo. E não é assim, são crianças como qualquer outra, curiosas e tudo. Então é bem. Eu acho que a gente tem sim que abrir mais espaços para as crianças atípicas, porque a solidão vem, a depressão vem, e eles precisam de amor, precisam de cuidados. Então, eu acho que é muito importante a gente poder olhar e tentar fazer um pouquinho, porque um pouquinho que faz, tanto para a mãe ou até mesmo para a criança, é muito grande. É muito grande. E eu tô aqui me segurando porque dói demais ouvir isso, né? Eu fiz recentemente uma festinha pro meu filho, eu convidei algumas pessoas, poucas pessoas, né? Mas teve uma que nem respondeu com joinha, assim, não falou nada porque não ia. E aí você fica assim, poxa, eu convidei tão poucas pessoas, né? Por que que você não dá uma atenção de explicar assim, ah, Exatamente. não pude ir porque eu estava trabalhando, ou porque aconteceu alguma coisa. Exatamente. É um cuidado, né? Aí eu fiquei, por causa de uma, eu já fiquei sentida, Sim. porque quando envolve, uma vez minha cunhada me falou isso, Laila, quando você tiver o seu filho, você vai entender que uma coisa é falar de você, ou fazer alguma coisa com você. Nossa, exatamente. Mas quando Não é com mexe, seu não. filho, o negócio é outro. E é assim mesmo. É uma dor profunda na Sim. gente. Porque é um amor que vai além da gente. Então, a dor também é grande quando Claro. atinge um filho nosso. Mas que Sim. bom que você está aqui, que bom. Eu tenho certeza que você vai ser muito amada aqui no Brasil. A história da Caroline Luizma foi compartilhada pelo Razões para Acreditar. Acho que você está recebendo carinho de muita gente também. Quero mandar um beijo para Olga, que é minha amiga, que é mãe da Luísa, que é uma princesa também com síndrome de Down. A Gabi também é mãe de outra princesa, se conhecem. Foi até a Olga que me passou, uma das Sim. pessoas que me passou o seu vídeo, a minha cunhada também, que eu tava falando dela aqui. Então, um Obrigada. beijo para todas as mães, os pais, porque a gente sabe que é uma entrega muito grande, né? Sim. É uma dedicação muito grande. Ai, e muito, muito, muito obrigada. Obrigada a você. Tô muito feliz de ter vindo da nossa conversa. Como falei, não quando saiu a sua história, eu fiquei realizada também, fiquei muito feliz por você. E nada, Deus que une as pessoas, viu? Sim. Tudo tem um propósito e eu acredito muito nisso. É isso, Muito gente. obrigada. Compartilha essa história, mais gente precisa saber dela, Sim. tá bom? Tudo de bom para vocês e até a próxima. Obrigada.